Que Deus cada dia possa iluminar a nossa mente, que cada dia Ele possa iluminar o nosso coração, para que a gente tenha o entendimento da palavra de Deus. É muito importante que nós venhamos abrir os olhos, que nós venhamos aprender a usar a nossa fé, que nós venhamos aprender a viver na presença desse Deus, tendo certeza de que Ele vai nos fazer vencedor. São muitas as famílias, são muitos os pais, muitas as mães, que por não buscarem libertação para a sua vida, que por não buscar libertação para a sua casa, não lutar espiritualmente pela sua família, a maioria das famílias cai sobre uma maldição chamada de maldição hereditária. Muitas das vezes o pai, ele fez um dia a oferenda para os encostos, ele apresentou oferenda para um espírito imundo, para que esse espírito viesse dar uma suposta proteção sobre a sua casa. E essa pessoa, de repente, ela veio para a igreja. Muitas das vezes a pessoa procura uma igreja depois. Só que ela acha que não precisa quebrar maldição. A pessoa começa a achar que ela não precisa fazer oração de quebra de maldição. Só que o demônio que ganhou aquele trabalho, o demônio que ganhou aquela oferenda, os espíritos que estão lutando agora pela cabeça do filho, pela cabeça do neto, lutando pela cabeça, muitas das vezes, da própria pessoa, eles não vão abandonar o projeto, porque eles ganharam oferenda, eles ganharam um valor por aquilo, e eles vão lutar a qualquer preço, a qualquer custo, para fazer se cumprir o que eles determinaram através daquela oferenda que ia acontecer. Não esqueçam o que a palavra de Deus diz, que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que aborrecem a Deus. O pai, ele constrói uma intimidade com os espíritos imundos, começa a fazer oferenda, começa a colocar o nome da família diante de uma entidade, diante de um espírito imundo. E aquela família, ela vai ficando revestida com a armadura do mal. O diabo vai fazendo todo um movimento, levando aquela família a se revestir de uma armadura do mal. Se esse pai, se essa mãe, no dia que abrir os olhos, não começar a lutar pela quebra dessas maldições, começar a lutar para desfazer aquela obra que foi feita, se a pessoa não se arrepender do que fez, não voltar atrás e buscar a misericórdia de Deus, sabe o que vai acontecer? O demônio que ganhou aquele trabalho, muitas das vezes há anos atrás, muitas das vezes dos avós, dos bisavós, vão lançar sobre o filho, neto e bisneto uma maldição hereditária, uma maldição que vai se estender de geração em geração. O pai tinha um problema, o filho passa a ter o mesmo problema que o pai, a filha passa a ter o mesmo problema que a mãe. O pai muitas das vezes viveu uma vida de amarração financeira. O que o demônio ele quer fazer? Escravizar o filho, o neto e o bisneto por gerações e gerações. Ele ganhou um trabalho, muitas das vezes com palavras do pai, com palavras da mãe, muitas das vezes com valores físicos para destruir aquela família. E a única coisa que o diabo sabe fazer é matar, roubar e destruir. Toda mãe que fica fazendo oferenda para os encostos, para os espíritos imundos, para poder achar que supostamente tem uma proteção na família, um dia essa família vai amargar um preço muito alto. Toda pessoa que se aproxima dos espíritos imundos e começa a fazer oferenda para eles, começa a bater cabeça para eles, começa a dizer que eles é o protetor dela, começa a dizer que eles são o Deus da vida dela, que ele é quem protege a família. Sabe o que vai acontecer uma hora? Essa família vai amargar um preço muito alto, porque Deus permite que aquele mal se instale nas gerações. Aí você para observar que nós precisamos de libertação, nós precisamos fazer corrente de quebra de maldição,
Você tem que aprender a ordenar que os demônios saiam da tua vida, saia da tua casa, da tua família. Você deve estar sim clamando para que as maldições, que muitas das vezes foi contraída por um avô, por um bisavô, por um pai, por uma mãe, não venha se instalar nos seus filhos, netos e bisnetos. Está vendo a importância de nós fazermos corrente de libertação? De nós estarmos aqui clamando e determinando a quebra das maldições, determinando que o olho grande vá embora. São muitas famílias que são destruídas por causa de olho grande. O olho grande é a pior feitiçaria da face da terra. A inveja contra uma família, a inveja contra alguém que está do lado é a pior feitiçaria que existe. E os demônios, quando ganham um trabalho para destruir, quando ganha um projeto, muitas das vezes com palavra. Observe, pessoal, que tem mãe que começa a amaldiçoar a sua filha com palavra. Isso não tem futuro. São muitos pais e muitas mães que chamam os filhos de sem futuro, que não vai dar porque presta, que ele não vale nada, ela não vale nada. Sabe o que vai acontecer? A maldição vai se instalar naquela filha, a maldição vai se instalar naquele filho, porque o diabo toma aquelas palavras como base para destruir aquela pessoa. Observe que mães que vivem lançando maldição sobre a sua casa, lançando maldição sobre a sua família, a tendência é os filhos ter o mesmo problema que aquela mãe tem, que aquele pai tem. É os mesmos problemas, porque vira uma maldição hereditária, uma maldição que vai se instalando de gerações em gerações. É um segmento do mal agindo na família. Êxodo capítulo 20, versículo 1. Então falou o Senhor todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem debaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Você está vendo que maldição hereditária existe? E não é o pastor que está falando que existe, não. Quem está falando é a Bíblia. É a palavra de Deus que está determinando que uma maldição hereditária, ela pode se estender até a quarta geração, ou seja, a mãe vive atribulada, vive servindo os encostos, muitas das vezes batendo cabeça para o diabo, muitas das vezes fazendo oferenda pela família para os espíritos imundos, e aqueles demônios ganham aquela oferenda e começam a querer destruir aquela família toda. Todos começam a ter o mesmo problema. O casamento da mãe não dá certo, o casamento da filha não vai dar certo. A filha vive o mesmo inferno, as mesmas brigas, as mesmas perturbações que a mãe viveu no casamento. E uma hora o casamento vai acabar da mesma maneira que o outro acabou. O filho começa a contrair os mesmos males que o pai ele contraiu. Viva as mesmas coisas, é a mesma luta, é a mesma dificuldade. Por quê, pessoal? Porque um demônio ganhou um trabalho, uma oferenda pela cabeça daquela família ou pela cabeça daquela pessoa. E o demônio que ganhou aquela oferenda, ele vai se instalar na geração. Se a maldição não for quebrada, aquela geração está escravizada com permissão de Deus, porque Deus não se agrada daquele que adora a ídolos, a deuses estranhos e presta culto para eles. Ele diz: olha, vocês não façam deuses para vocês de nada que está nos céus, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não os adore, nem lhes preste culto,
porque eu sou o Deus de vocês, o Deus zeloso, o Deus que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração. Toda família que vive batendo cabeça para Satanás, que vive prestando culto aos demônios, uma hora vai ter problema na sua vida, e os problemas são idênticos, são famílias que têm os mesmos problemas. Observe que quando nós chegamos no médico, o médico está sempre procurando um problema hereditário, que vem de geração em geração. A filha chega no hospital, passando por uma luta, a primeira pergunta do médico é: alguém na sua família teve esse problema? A sua mãe tem esse problema? Os seus parentes, alguém próximo de você tem esse problema? Você está vendo que problema hereditário existe? E toda a sociedade sabe disso. Se uma filha está com o mesmo problema que a mãe teve, essa filha nada mais tem do que um problema, uma maldição hereditária sobre a vida dela. Muitas das vezes é doença, enfermidades, outras das vezes são brigas, conflitos, ameaça no casamento, outras vezes problemas de amarrações financeiras. Cada um contrai um problema de uma natureza, e muitas das vezes tudo porque foi feito um trabalho e oferecido para um demônio, muitas das vezes numa encruzilhada, outras vezes numa cachoeira, outras vezes num próprio quintal de casa. Muitas das vezes uma coisa que parece simples, pegar um monte de moeda velha, pegar um monte de milho, um monte de arroz e botar atrás da porta para achar que vai ter riqueza. O demônio ganha aquela oferenda e vai destruir a família por aquilo ali. Ah, mas eu já fui liberto um dia. Não esqueça que os demônios, eles vão, mas volta de novo. Se a pessoa não vigiar, eles quando chegar, entra, tá? O demônio não vai desistir daquela cabeça que ele lutou por ela um tempo, não. Você acha que o diabo vai desistir de alguém que ele ganhou uma oferenda? Muitas das vezes uma cabeça de boi, muitas das vezes um cabrito foi sacrificado pela família, outras vezes pega-se um animal, até alma humana se fazem sacrifício por família. Você acha que o diabo vai querer perder essa batalha? Outra coisa eu digo para vocês, cuidado com o presente que vocês recebem das pessoas. Presente é o maior meio de voodoo para entregar para dentro da casa das pessoas. Não esqueça que presente é um perigo dependendo de quem você recebe o presente. A maioria das pessoas que trabalha fazendo oferenda para tentar destruir a vida de alguém, quando dá um presente para a pessoa, vai um voodoo junto para destruir aquela casa, muitas das vezes o casamento, muitas das vezes um filho. A mãe está recebendo um presente, mas o presente é para amaldiçoar o seu filho. A mãe está recebendo um presente, mas muitas das vezes o presente é para destruir sua casa, sua filha, outras vezes para acabar com o casamento. São pessoas que têm inveja do teu casamento e tem todo o prazer de dar um presente para você todo sorridente, mas naquele presente vem um voodoo, vem uma obra de bruxaria que vai infernizar teu casamento, porque aquela pessoa, ela não é feliz e não quer ver você feliz. Cuidado com os presentes que você recebe de pessoas que aparentemente são bons amigos, porque na maioria dos presentes, os maiores problemas que as pessoas adquirem espiritual vem em presentes. São voodoo feito em presente, que a pessoa passa a guardar aquele presente como uma relíquia. A pessoa ganha um perfume e não quer nem usar para não acabar. Pode ter um voodoo construído ali, pode ter uma obra de bruxaria feita ali. A pessoa ganha uma peça de roupa, coloca lá no armário como se estivesse numa vitrine, nem usa para poder não acabar aquela roupa, porque é o presente da melhor amiga que recebeu, é o presente do melhor amigo. Não esqueça que muitas das vezes por trás do suposto melhor amigo tem uma inveja, um olho grande, tem um espírito do mal agindo para destruir uma vida ou uma família. São muitas as amigas que se instalam
dentro da casa da outra amiga e começa a dar presente e começa a fazer de tudo por aquela amiga, e na maioria das vezes aquela amiga está querendo o marido da outra, está querendo destruir o casamento dela. Quando Deus diz que visita a iniquidade do pai no filho até a terceira e a quarta geração, não é brincadeira não, tá? Isso não é historinha de pastor, não é pastor que está inventando isso aqui não, é Bíblia, é palavra de Deus. Muitas das vezes o casamento está em guerra, é brigas, é conflito no meio do casamento, por trás tem uma obra do demônio que ganhou dos antepassados, que ganhou de um avô, de um bisavô, de uma mãe, de um parente próximo. Aquela pessoa que é muito dada, muito amiga, está sempre abraçando os outros, apunhalando as costas da pessoa. É minha amiga do peito, mas bate nas costas, com a mão fechada, como se tivesse um punhal matando a pessoa, apunhalando a pessoa pelas costas. Não busca a misericórdia de Deus não se rende aos pés do Senhor, não pede compaixão, não pede perdão para ver se o que vai sobrar para a família. Brigas, conflito, guerra, destruição. Mas hoje, aparentemente, aos olhos humanos, isso não tem nada a ver, não é assim? Que nada, esses pastores são exagerados. Mas veja, quantas vezes você vê aí nas esquinas sendo apresentado trabalho para Satanás? Quantos encostos recebem oferenda todos os dias nas esquinas? Aonde você passa tem alguém apresentando oferenda. Você está achando que eles estão botando aquilo ali à toa? Sempre tem uma vida sendo entregue por trás de uma oferenda. Isso é palavra de Deus. O diabo existe sim, ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir, ele veio para acabar com famílias, para aniquilar casamento, para escravizar pessoas, e quem não abrir os olhos vai ser escravizado por ele. Enquanto Jesus veio para que tenha vida e a tenha com abundância, se nós nos aproximar de Jesus, a nossa vida vai ter proteção, porque ele é o único que pode dar proteção e livramento, é o único que pode quebrar maldições de uma vida que está debaixo de uma maldição hereditária. Eu preciso de uma mudança na minha vida. Você vai ter que colocar no Senhor Jesus a tua vida e começar a lutar pela quebra das maldições que tem se alojado contra você. Se o problema persiste ali, é porque tem um mal agindo por trás para destruir, para matar, roubar e destruir. E ele quer atingir minha família. Muitas das vezes nos acomodamos. Nós vemos tudo acontecendo à nossa volta, nós vemos todo o movimento, nós vemos todos fazendo o que os nossos olhos enxergam e não entendemos que por trás de cada ação humana tem um espírito agindo, que seja do bem ou do mal. Por trás de cada ação minha e tua tem um espírito agindo, que seja do bem ou do mal.